Hora do Enem no ar! E a gente continua analisando as questões da prova do último domingo. Hoje vamos analisar melhor as questões de Química. Então, roda a vinheta! Química é um tema difícil para muita gente, ainda mais nesse Enem 2017 que foi bastante conteudista. Para falar sobre isso, estão comigo os professores Natália Terra, Danilo Souza e Ludmila Nogueira. Professores, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, o professor Danilo falou aqui no nosso ao vivo de domingo, que a prova foi bem conteudista. Vocês concordam com isso, professores? Ah, concordo. Achei a prova bastante densa, com textos longos, que poderiam confundir os candidatos, né, na leitura e interpretação desses dados. Em contrapartida, achei também que distribuiu bem sobre os temas, né? Ela conseguiu abranger quase 80% de todo o conteúdo de Química. A gente sentiu um pouquinho de falta das questões de Orgânica, não foi? Mas, em contrapartida, falou mais de inorgânica, passou muito por interações intermoleculares. Agora, teve outro tema também que a gente achou que faltou, que foi... Sim, sentimos muita falta da questões de química ambiental. Química ambiental. E o candidato ainda tinha que ficar atento, né? Como você falou, 80% do conteúdo todo de Química. Então tinham questões ali do início, quando ele entrou ali, aprendeu a Química, a introdução à Química. Era isso mesmo? Sim, a questão de ser conteudista não é só porque exigiu o conteúdo teórico maçante do candidato, mas porque ele exigiu também conteúdos de todo o ensino médio, desde quando o aluno começa a ver Química no 9º ano, aquela Química bem básica, até o 3º ano do ensino médio. E aí, deu pra descansar? Como é que tá? Analisaram melhor a prova? A gente teve que ler de novo, né? Teve que ler de novo, e ler com calma. calma. Estudar um pouquinho sobre o assunto para então tratar com nossos alunos, né? Agora tentar consertar o que não foi aprendido, né? E aí, temos alguma questão para dar uma analisada? Bora lá? Bora lá, começando então pela questão 128 do caderno amarelo, beleza? Vamos lá. A questão 128 traz uma reação orgânica, é uma reação de ozonólise, e aí a gente pensa assim, como é que os nossos candidatos, os nossos alunos se comportaram frente a essa questão? Choraram? Não. Talvez tenham dado um gritozinho ali por dentro, mas após isso tem que ler a questão e tentar resolver, tentar responder. Ozonólise é um tipo de reação de oxidação, é uma reação orgânica, como uma reação de eliminação, de adição, de substituição, só que é uma reação específica de oxidação. E a questão 128 traz a oxidação de um alceno, né? Então a questão 128 fala, os alcenos podem ser oxidados, levando a produtos aldeídicos ou cetonas, né? Dois compostos orgânicos. Essa oxidação ela acontece via frente o oxidante, que é o ozônio, na presença de água e zinco como catalisador. A questão dá um exemplo, ela dá a oxidação do 1-buteno, ou but-1-eno, né, frente ao ozônio, levando à formação de propanal e metanol. O que acontece? Mesmo que o aluno não soubesse o que é ozonólise, ele poderia resolver a questão comparando esse exemplo e levando ele para a resolução do composto X. Né? O que acontece? Acontece a quebra da ligação dupla, que a gente pode observar ali no but-1-eno, a gente quebra o composto no meio dessa ligação dupla, levando à formação de dois outros compostos, produtos. Né? Se a dupla for dissubstituída, eu tenho a formação de cetonas. E se o carbono da dupla for monossubstituído ou terminal, eu levo à formação de um produto aldeídico, de um aldeído. Então, no composto objetivo da questão, que é o 1-fenil-2-metil-prop-1-eno, a gente vai quebrá-lo também ao meio na dupla ligação. Aí vamos ter então como produtos o benzaldeído, que é esse anel aromático, e uma carbonila. Então esse carbono foi oxidado, tá? É um aldeído. E o outro produto vai ser a propanona, que é essa carbonila no meio do composto, visto que esse carbono, essa dupla desse carbono, ela era dissubstituída. Então poderíamos indicar a alternativa que contém o benzaldeído e a propanona. E aí, Natália, algo a acrescentar? Então, eu chamaria atenção para um detalhe, né?
embora ele desse a questão, né, um exemplo que ele poderia fazer analogamente, não seria suficiente. Ele realmente precisaria ter um domínio da nomenclatura, porque nas alternativas ele pergunta os nomes dos produtos formados. Então, se ele só reconhecesse que a ozonólise leva à introdução das carbonilas, se for num carbono primário, forma um aldeído. Se for no carbono secundário, forma uma acetona. Se eu não soubesse a nomenclatura, eu conseguiria achar a estrutura, mas não o nome do composto. E aí, professora Ludmila? Além disso, também é muito importante que ele saiba o produto de uma reação orgânica, porque muitos estudantes podem se guiar somente pelo exemplo que a questão traz. E aí induz esse estudante ao erro. A gente tem 2 aldeídos se formando no exemplo. Então, ele precisa saber o produto da reação, que será uma acetona e um aldeído, e sim, também prestar atenção na nomenclatura. Então, só o exemplo não bastava. Tinha que conhecer bastante coisa aí. Tem que saber resolver. Tem que ter conteúdo. É isso aí. Professora Natália, você separou pra gente a questão 106 do caderno amarelo, né? Mostra pra gente. Então, eu escolhi essa questão justamente porque ela trabalha estequiometria, que é um tema que eu gosto muito, né? Os alunos não, porque junta com matemática, mas tudo bem. Na verdade, ela vai introduzir o conceito de dose letal média, né, pensando em 3 pesticidas. Então, existe uma quantidade de pesticida que, se for aplicada a uma população de seres vivos, provoca uma mortalidade de 50%. E aí ele dá as doses de 3 deles, diazinon, malation e atrazina, numa relação massa-massa, miligramas de pesticida por quilo de cobaia. A cobaia em questão são ratos. E aí, qual é a dificuldade dessa questão, né? As pessoas brincam que a nossa disciplina faz tudo por regra de 3. Realmente, a maneira de resolver não é difícil. O complicado é justamente, dentre um número grande de dados, selecionar aqueles que me levam à construção correta da regra de 3. Então, aqui ele me falava a massa de cada rato, ele me dava a quantidade de pesticida ingerido, a dose letal e a quantidade de ração que cada rato ingeriu. Então, a primeira coisa que eu precisaria calcular é quanto de pesticida cada rato ingeriu. Então, eu precisava fazer uma relação onde eu tenho 3 miligramas por grama de ração. Como cada rato ingere 100 gramas, eu vou ter uma dose de 300 miligramas para cada um deles. Essa é a primeira coisa. Depois, eu precisaria fazer mais 3 cálculos, vendo quanto de cada pesticida, né, a relação da dose letal de cada pesticida por massa de rato. Então, o primeiro, a quantidade que ele ingeriria, que seria letal, seriam 14 miligramas. No segundo, 200 miligramas. Para o terceiro, 620 miligramas. E aí, agora eu vou comparar esses valores. Como a ingestão deles foi de 300, 300 é maior que 14, 300 é maior do que 200, só não é maior do que o 620, que é a dose de atrazina. Logo, só a atrazina não vai matar a quantidade da população que ele se refere no texto. Eu ainda chamaria atenção de mais uma coisa. Essa questão eu acho ela delicada e interessante ao mesmo tempo, porque ela trabalha a ideia de resolução de uma situação-problema. Não era o cálculo pelo cálculo, mas depois que eu tivesse todos os meus resultados, eles me servem para interpretar uma situação, qual deles é letal, qual é mais adequado. E o 50% ali era o pulo do gato? Pois é, não era. Eu acho que ele ajudaria, inclusive, a distrair. Ajudaria não, né? Dificultaria. Distrator. Ele distrairia os alunos. Porque, normalmente, as questões de estequiometria que trabalham com porcentagem, ou elas envolvem um conceito de pureza, ou elas envolvem um conceito de rendimento. Então, é muito possível que alguns, ou muitos deles, tenham utilizado esse 50% ou pensado que precisariam utilizar. E ele era absolutamente dispensável aqui. E aí? Bora ver mais uma? Sim, outra com cálculo. Só que agora é a número 114 da prova amarela. De novo de estequiometria, e eu acho essa particularmente mais fácil do que aquela primeira que a gente fez. É uma reação bastante comum, né? Trabalha o composto AS. Até porque é um composto que está aí no dia a dia de todo mundo, né? Um medicamento que a grande maioria das pessoas sim, utilizam, exatamente, já utilizaram alguma vez. Ela só é complicada para quem realmente está perdido, porque repara, tem fórmula molecular, tem fórmula estrutural, tem reação, tem número, tem um 50% aparecendo de novo, só que nomenclatura. Agora ele faz todo sentido estar agora ele faz questão. Mas a questão já deu a massa molar, né? Sim, facilitou. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para tentar ficar mais fácil a visualização, né?
Nessa questão de estequiometria, ela é de rendimento, um dos tipos de cálculos estequiométricos possível. Então, ele vai dizer, né, logo na segunda parte do texto, que após a síntese, o rendimento final é de aproximadamente 100%. Isso significa que eu preciso do dobro para conseguir, de fato, obter a quantidade que ele propõe aqui de 500 miligramas. Ou seja, para obter os 500 miligramas, eu precisaria, na verdade, formar 1.000. Porque se rende 50%, eu só vou obter, na verdade, metade dessa massa. Então, eu já fiz essa conversão antecipadamente. Eu poderia fazer essa correção ao final ou antes. O problema é que a maioria dos alunos esquece de fazer no final, né? Imagina. Então, eu optei por fazer antes. Eu comparei. Uma dúvida, se eu fizesse no final, tinha alguma opção de resposta que poderia me distrair? Se você esquecesse de fazer, obviamente que tem essa alternativa para ver, né? Que eles não são bobos. Mas então, eu comparo a massa do reagente com a massa do produto. 138 é a massa de um mol de ácido salicílico para produzir 180. Como eu quero formar 500, mas só 50%, então eu vou fazer como se eu quisesse formar 1.000. Olha aí, né? 50% e fazendo toda a diferença nessa questão. E nesse momento, Natália, eles costumam errar muito essa questão. Como você botou ali já convertido 1 grama, Exato. colocar 1.000... eles costumam errar bastante esse problema. Eles sabem a conta toda, sabem a teoria toda e na hora de fazer unidade. no lápis, Eles não erram. convertem a unidade, botam miligrama com 1 grama e não pode fazer isso. Bom, se eu fizesse essa regra de 3, eu acharia um resultado de 0,766 gramas do ácido salicílico para produzir os tal 1.000 gramas. A questão é que ele falava que essas 500 miligramas eram referentes a 1 comprimido e ele queria produzir 900 mil. Outra conta que poderia ter sido esquecida, né? Então, se essa é a massa para 1, para 900 mil, eu achava 690 mil gramas. E a pergunta era em quilos. Então, convertendo mais uma vez, eu achava a resposta de 690. Não pode esquecer de converter, né? Não acho errado. Usava potência de 10 aí também, professor? Eu poderia passar esse número aqui usando notação científica, né? Então aqui ficaria 6,9, eu tenho que contar os zeros, 1, 2, 3, 4, vezes 10 é 5. Eita. Podia facilitar na resolução, né? É uma questão fácil de bugar a mente, né? São muitos dados, né? Texto, fórmula estrutural, como você já falou. E aí, como lida com tudo isso? Na hora da prova ali, a hora H, pouco tempo para fazer, como é que faz? É exatamente o que a gente estava conversando antes, né? Eles têm muitas contas, várias outras provas, física, matemática, entrou junto agora também. Então, eles já têm todas essas outras contas na cabeça. Então, quando eles veem alguma conta que, num primeiro olhar, parece simples, é aí que eles erram. É justamente na simplicidade que eles costumam mais errar a questão. E como a Natália falou, a banca não é boba nem nada, já bota uma das alternativas já considerando esse possível erro. Temos aí uma questão bonita de se ver, bem elaborada, professor? Temos sim. A questão 131 é uma questão que aborda cromatografia, que é uma técnica prática de separação de compostos orgânicos em uma mistura. Então, a cromatografia é exatamente isso. É a separação de compostos em uma matriz. Aqui, no caso, a mistura abordou uma matriz vegetal, é um extrato vegetal de pimentão, né, que contém, então, todos esses compostos aqui dados na questão. 5 compostos, são todos carotenos, é o licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, a capsasurubino e a alfa-criptoxantina. Eita, muitos Nome nomes complicados, né? Mas o mais interessante dessa questão, né, Danilo trouxe essa descrição da cromatografia e a própria questão já traz essa descrição. Exatamente, já aborda. O que a questão pede? Ela fala o que é a cromatografia, ela define a fase estacionária e a fase móvel. Porque na cromatografia a gente tem que saber identificar essas fases. Eu vou ter uma fase estacionária e a fase móvel que vai passar por essa fase estacionária. Tá? Aqui na questão, ela dá a fase estacionária como sendo a celulose. Então, se trata de uma cromatografia em papel. Então, eu vou ter um papel mesmo, onde eu vou aplicar a matriz. É como se fosse isso, aplicar a matriz vegetal no papel. Um plot. Aplico. E aí eu vou colocar essa fase estacionária submersa na fase móvel, que é um líquido. Aqui a questão deu hexano, né? Hexano. Sim, composto orgânico. Isso, com alguma porcentagem de acetona, né? É isso. Aí eu vou então submergir essa fase estacionária e o líquido, então, a fase móvel, vai subir por capilaridade. Ele vai migrando, vai ascendendo. E a ideia é que ele vai arrastando essa matriz. Se ela for solúvel nesse líquido, ele é deslocado, ele arrasta. Então a questão é
é basicamente de interação intermolecular. Sim. Né? Se o constituinte da mistura preferir interagir com a fase estacionária, ele vai ficar retido na fase estacionária, ele vai migrar menos. E se ele preferir interagir com a fase móvel, ele vai ascender junto com a fase móvel. Mas quando que a gente estuda isso no ensino médio? Aí que está, Lante, porque não estuda, né? Assim, a gente até aprende interações intermoleculares, mas normalmente. A técnica não. No primeiro ano do ensino médio, mas não com essa pegada, assim. A gente vai ver cromatografia como um método de separação de misturas, mas tradicionalmente ela não aparece nos livros didáticos. E ter isso em mente, que a fase estacionária é quando vai interagir melhor com a superfície de onde vai estar ocorrendo a cromatografia. A fase móvel vai ser a fase do arraste, pela capilaridade. Isso realmente é uma coisa que quase não é abordada no ensino médio. Não é familiar para eles. E tinha que saber sobre polaridade? Isso, vamos recapitular então. A fase estacionária era celulose, mas ela estava impregnada com água, que é uma substância polar, né? Bem polar. Bem polar. Então a fase estacionária é polar. A questão deixa claro isso. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida. Ou seja, a fase estacionária polar. E a fase móvel, hexano, é totalmente apolar. Então, eu tenho ali duas fases bem diferentes em questões de polaridade, são immiscíveis. Então, a gente vai avaliar. Os 3 primeiros compostos são apolares, é hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, não tem polaridade nenhuma. Então, ele vai preferir interagir com quem? Com a fase móvel. Né? Então, ele vai acender na cromatografia. Então, a partir do momento que a fase móvel começar a acender, esses 3 primeiros compostos, licopeno, caroteno, gama-caroteno, vai acender. Então, não é isso que a questão pede. A questão pede a substância presente na mistura que migra mais lentamente. Qual é? É a que fica mais retida. Então, a gente já elimina esses 3 compostos. Tá? Aí sobram 2. Isso, vamos partir para a capsosorubina e a alfa-criptoxantina. O que acontece? Eu tenho aí também uma cadeia grande, carbônica, só que eu tenho a inclusão de hidroxilas OH, além de carbonilas, né? C-O também, que confere uma certa polaridade. Mas o X da questão é a hidroxila. Um dos compostos é monohidroxilado, que é a alfa-criptoxantina, e o outro composto é capsosorubina. É dihidroxilado, tem 2 hidroxilas. O que vai acontecer? Essas hidroxilas vão interagir com a água, né? Via ligação hidrogênio, que é a antiga ponte. Traduzindo, a mais polar vai subir mais lentamente porque vai aderir ao papel. E essa seria a resposta. Essa tem ligação de hidrogênio, só tem uma. Agora é a vez de falar de interpretação. Porque essa é uma habilidade essencial até para química, né, professores? É o caso da questão 117 da prova amarela? Com certeza, Lante. A questão 117, ela, nas redes sociais, foi considerada uma das mais difíceis da prova, se não a mais difícil, né, da prova de química. Até porque é um conteúdo que não costuma ser muito trabalhado também no ensino médio, não de pilha. Pilha, a gente consegue ter isso no nosso currículo do ensino médio. Mas a pilha em série é realmente uma abordagem que os alunos não estão acostumados a perceber. Então, realmente, foi uma questão de interpretação, mas também de ter conhecimento teórico. Considerando primeiro alguns conceitos, né, para resolver essa questão. O que o aluno precisa saber para poder resolver isso? Ele tem que saber de potencial, não adianta fugir, a pilha, né, que a gente está trabalhando, então ele tem que saber potencial, ele tem que saber reconhecer na pilha, na estrutura, qual é o anodo, qual é o catodo e principalmente, e já matando logo de cara aqui, restringindo para alternativa C e D, perceber quais pilhas de fato estão em série. O que significa isso? Dizer que as pilhas estão em série. Significa que tanto o catodo quanto o anodo da pilha estão em série com a lâmpada de LED que se pretende acender. Então, tudo isso, mesmo antes dele começar a fazer qualquer tipo de conta, tem que ser analisado. Já trazendo a questão da pilha em série, a gente já consegue ficar nas alternativas C e D. Então, a gente vai para a questão, para o enunciado da questão, em que ele nos traz que para acender um LED azul requer 3,6 volts para seu funcionamento. E agora sim a gente vai para o cálculo. Vamos pro quadro? Bora pro quadro. Ó, o 3,6, estou vendo ali em cima já destacado. Isso, a gente colocou aqui esse destaque justamente para poder orientar a nossa conta. Por quê? Muitas vezes os alunos, eles precisam, muitas vezes não, né? Na resolução do Enem, ele precisa de todo o tempo dele disponível. Então, qualquer segundo é muito precioso. Se ele tem que ficar fazendo o seu rascunho e voltando na questão para ficar olhando quais dados ele precisa, esse é um tempo que ele vai perder, que ele pode economizar
Como? Trazendo todos os dados que ele precisa da questão para o rascunho dele. Então, essa é uma dica que serve tanto para essa questão, como para todas as outras questões envolvendo cálculo. Trazer logo as informações que ele precisa para poder, no seu rascunho, que é para poder economizar o tempo de ficar indo e voltando no enunciado. Então, a gente já trouxe o valor necessário para acender a pilha, a lâmpada de LED, que é 3,6 volts. Então, a gente vai calcular, de fato, a DDP das nossas duas alternativas que sobraram, para poder ver qual que se encaixa melhor. Sempre lembrando, reconhecer o catodo, reconhecer o anodo das duas partes da pilha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a conta de uma parte da pilha, do lado direito, e a do lado esquerdo, e vai fazer também a soma para poder encontrar a diferença de potencial total ao final, que foi o que nós fizemos aqui. A gente pode ver a conta na letra C do primeiro bloco, que está localizado à esquerda da folha, aqui em cima, e no segundo bloco, à direita. A gente tem, então, a diferença de potencial total de 3,95 volts. Vamos fazer a mesma coisa para a letra D. Faz essas contas, são contas rápidas, números baixos, ele consegue resolver isso rapidamente. Então, a gente compara os valores que nós achamos no final. E aí a gente vê que quem atende a nossa questão é a alternativa C. Eu chamaria atenção, como ela já comentou, essa questão do anodo e do catodo, né? Se ele confunde, se ele não reconhece, ele acha o resultado errado. Tem que saber quem oxida e quem reduz. E numa pilha, o anodo é o polo negativo, que sofre oxidação, e o catodo é o positivo, que sofre redução. E aí ele precisaria olhar nessas semi-reações, por exemplo, só o da C, né? Que o CE, o elemento CE, ele tem um potencial de mais 1,61 de redução. Enquanto o ZN, que é o zinco, tem um potencial de menos 0,76. Comparando os dois, o potencial de redução do cério é maior. Logo, ele reduz e o zinco oxida. Logo, ele está no catodo e o zinco está no anodo. Então, ele precisaria fazer, senão ele inverte os sinais e aí já tem que saber interpretar também, né? Ele tem que saber que 0,79 volts não é o suficiente para acender o LED. Sim. Né? Aqui ele obteve uma DDP de 3,95 volts, que é superior ao necessário. Então, seria mais do que suficiente para poder acender a nossa pilha, a nossa lâmpada de LED. Ele, às vezes, reconhece quem é o catodo, quem é o anodo, mas na hora de montar a conta, ele inverte. Muita atenção, né? Então, saindo de pilha direto para linhaça. Tem uma questão sobre isso, né, professora? Tem uma questão sobre isso. Eu quis destacar essa questão porque a gente também não pode ficar falando só das questões que são muito difíceis, né? Claro. A gente tem que acalmar os corações desses alunos que saíram da prova e trazer uma questão fácil também, mas que pode ser capciosa, né? Se o aluno não tiver atenção à interpretação dos dados que a questão traz. Questão 95 da prova amarela. Isso, questão 95 da prova amarela. Então, a gente tem, o que a questão traz pra gente? Ele quer saber qual é o resíduo obtido a partir de todo esse processo de separação do óleo da linhaça da sua farinha, que é a matéria-prima de extração. É uma questão simples, porque envolve o conceito de separação de misturas, como a gente falou no início do programa. Essa prova trouxe conteúdo desde o 9º ano até o 3º ano do ensino médio. Esse é um ótimo exemplo sobre isso, né? Separação de misturas geralmente é abordado logo quando ele começa a ver química. E qual o caminho que ele tinha que fazer? Então, o aluno, ele precisa identificar qual processo vai ser mais adequado para esse resíduo que ele quer localizar aqui. Então, você consegue a adição de éter etílico. E a questão, o enunciado da questão, ela traz uma dica muito importante para ele poder não errar. Lá no enunciado ele diz que o óleo da semente, da linhaça, é rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. Então, essa já é uma dica muito bacana para ele poder entender qual é o caminho desse mapa da questão. Por quê? Porque se ela é lipossolúvel, com grande massa, significa que ela não vai ter uma destilação fácil, que ela vai ser provavelmente o último produto dessa destilação, por conta do tamanho da sua massa molecular. É pouco volátil, né? E a questão do lipossolúvel com o éter, né, Natália? Pois é, mas aí de novo, né? Ele tem muita coisa numa questão só, porque repara, é separação de mistura, ele tem que conhecer o processo de destilação, mas ele tem que saber, por exemplo, o éter, qual é a característica, que função é orgânica, a nomenclatura, aí ele precisa entender das
das propriedades físico-químicas da matéria, se é solúvel em quê, compreender o termo lipossolúvel. Então, embora seja de um conceito bem introdutório, ele envolve uma gama global de conteúdos. E aí, correlacioná-los é sempre um desafio, né? Professores, nosso tempo acabou, mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês, viu? Valeu mesmo. Obrigada. Bom, galera, o nosso tempo acabou, mas amanhã tem mais. A gente fala sobre tudo o que rolou em Biologia nesse Enem 2017. E fica ligado que saiu hoje o gabarito oficial no site do INEP. Então, ó, se liga lá, se conecta, hein? Até mais!